Olá, aluno, tudo bem? Espero que você e família estejam bem. Vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre com o tema Lutas do Mundo. E antes de começarmos, você lembra dos assuntos da semana passada? Você tem um tempo aí para pensar em pelo menos 2 assuntos e anotar aí no seu caderno, tá bom? Vou te dar um tempinho aí. Vamos lá. Pronto. Anotou? Bom, se você lembrou, ótimo. Caso contrário, sem problema. Se você se lembrou de pelo menos 2 assuntos, o que você vai fazer? Colocar uma carinha feliz, uma carinha de ok aí e assinalar que ok, você se lembrou de pelo menos 2 assuntos da aula passada. Caso você não tenha se lembrado de nada, só, não, carinha de sorriso amarelo mesmo, ó, e anota aí, faz uma marcação, tá bom? E assim você vai vendo o seu progresso durante as aulas. Então, continuando com o tema lutas, a gente viu na aula anterior, a gente utilizou aí o caderno, e vamos continuar utilizando o caderno do aluno. A gente estava lá na página 42, e eu trago para você um resumo da semana anterior. Nós falamos sobre a história do judô e sua filosofia, suas técnicas. Teve a parte lá de ampliar os conhecimentos através dos vídeos sugeridos. Espero que você tenha conseguido acessar e assistir aos vídeos. Teve uma reflexão também, né, sobre os textos, sobre o texto, na verdade, sobre os vídeos assistidos e uma proposta de pesquisa em grupo. Então, este é um resumo da aula passada. Agora vamos às atividades. Esteja sempre com os materiais necessários para suas anotações, página 42 do volume 2 do caderno do aluno. Continuando aí, atividade 3, atenção, que em japonês quer dizer kyotsuke. Então, você vai ter que assistir o vídeo sobre saudações de cumprimento no judô, e depois que você assistir o vídeo, vai ter uma tarefinha. Quando estiver assistindo o vídeo, procure se concentrar, prestar atenção apenas no que está sendo dito ali no vídeo, né? Ouça bem lá o que o instrutor de judô está falando, o que ele está fazendo, preste atenção nos movimentos, que aí fica mais fácil de você conseguir fazer as próximas tarefas. E antes de assistir, vamos fazer o seguinte, o antes e o depois. Por que temos que nos curvar em comprimento? Por que você acha? Antes de você assistir, anote aí a sua resposta no caderno, tá bom? Então, eu vou dar uns segundinhos aí para você anotar. Por que você acha que temos que nos curvar? Pronto. E aí, anotou? Aí você vai assistir o vídeo e você vai retornar aí para sua questão e verificar o que você respondeu e se você vai continuar com a mesma resposta. Então, após assistir, reflita novamente e verifique se a resposta continua a mesma sobre a pergunta que foi feita, porque temos que nos curvar em comprimento. Se o que você achava continua sendo muito parecido com o que você observou no vídeo. Na atividade 2,
que foi proposta na aula passada, pode ser, né, que você tenha feito, que a sua sala tenha feito, pode ser que não, mas não tem problema. Então, na atividade 2, um grupo pode ser que tenha pesquisado sobre a saudação. Porém, como ela é utilizada em todos os lugares onde se pratica o judô, vamos retomar alguns de seus aspectos, tá? Então, o que é a saudação? É um ritual e é regida pela cortesia, respeito e amabilidade. É uma demonstração de respeito com o mestre, com os adversários em uma competição. A saudação ao adversário é sempre utilizada para se iniciar uma luta. Aqui tem uma sequência de saudações que tem aí também no seu caderno de aluno, tem um QR Code para você poder acessar e ter a curiosidade de ampliar o seu conhecimento a respeito, né? Lendo aí mais sobre os termos e significados das saudações no judô. Então, nós temos aqui algumas saudações que significam, por exemplo, a atenção, o Kyotsuke, né? Urei, que significa cumprimentem. Alguns dojos realizam as saudações ajoelhados, usarei. Outros realizam as saudações em pé, tsurei. O somen-ni significa virem-se de frente para a parte principal do dojo. Somen-irei, de modo geral, assim, inicia o treino em grande parte dos dojos de judô espalhados pelo mundo. Onegaishimasu é um termo difícil de traduzir. Literalmente, para o português, uma tradução próxima seria: por favor, permita que eu treine e aprenda com você. É um termo que é carregado de valores como respeito, humildade e honra. Quando isso é dito no dojo pelos alunos em direção ao sensei principal, significa que o aluno está se colocando na condição de aprendiz, que está aberto para ver, ouvir e prestar atenção em cada detalhe do que é ensinado. Também é possível dizer onegaishimasu antes de fazer um handori, luta de treinamento, ou um treino com um colega, e nesse caso significa estou disposto a aprender com você com muito respeito, honra e dignidade. Muito interessante, né? Aí aqui, os cumprimentos, né, as saudações do judô, o tsurei, que é em pé, observem bem a postura, né, a abertura que tem, ó, tem muitos detalhes, não é de qualquer jeito que se faz, não é? A postura aqui, ó, da cabeça, ombros, os braços, as mãos, como que elas são colocadas ali na altura da coxa, os pés, tem aí uma pequena abertura, um afastamento entre eles, né? A posição aqui, a gente olhando de perfil a lateral, faz um ângulo, né? Aproximadamente aí de 30 graus aqui as suas costas. Então, este é o comprimento de Surei, que é o comprimento da forma em pé. Então, agora a gente vai para o Zarei, que é o comprimento sentado, né? Ele vai sentar, né? Apoiar, tá vendo aqui, ó? A gente vai começar aqui da direita para a esquerda. Ao sentar, coloca, né, o bumbum ali ou os glúteos, vamos dizer assim, nos calcanhares. Olha a posição dos pés. A posição aqui, ó, percebe que o tronco está ereto, a posição das mãos, os joelhos. Essa abertura aqui entre um joelho e o outro é mais ou menos o afastamento que você pode medir aqui para esse afastamento, colocar os dois punhos juntos aqui, para que seja na medida próxima e recomendada. E aqui, olha, os braços e as mãos, como que elas estão apoiadas, as palmas das mãos são apoiadas ali no tatame. Então, este é o comprimento sentado, usarei. Algumas lutas possuem o comprimento ao final do treino ou ao participar de uma luta em uma competição. É o caso do judô. No quadro que a gente vai ver aqui abaixo, apresentamos alguns termos já apresentados no quadro anterior também, mas aqui aumentou aqui alguns nomes, ó. O Kyotsuke, que é a atenção, que a gente já viu. O Mokuso é o comando que significa meditem.
Kyotsuke de novo, né? Atenção, novamente para finalizar o Mokuso. O Someni, virem-se de frente para a área principal do dojo. Rei, cumprimentem. Sensei Li, virem-se de frente para o Sensei principal, presente no dojo. Rei, cumprimentem. Então, toda essa uma sequência dentro de uma competição. Arigatou gozaimashita. Não sei se essa pronúncia é certa, tá? Mas tudo bem, né? O termo arigatô significa um obrigado informal, mas formalmente ele pode vir acompanhado de gozaimasu ou gozaimashita. O que muda é apenas o tempo verbal. Aí ele explica aí o tempo verbal da palavrinha. Portanto, arigatou gozaimashita significa algo como muito obrigado pelo que foi feito. Dentro do contexto do dojo, esse termo é assim como onegai shimasu, um termo carregado de valores. Significa sansei, muito obrigada pela oportunidade que me deu de ter treinado e aprendido com você. Sou muito grato por isso. Né? Agora, vamos para a prática, né? Vamos lá para a prática. Você vai escolher aí uma pessoa da sua família, vai convidá-la para realizar a atividade junto com você, tá bom? Então, realizem um movimento de saudação. Nós apresentamos aí 2 movimentos, né? A saudação em pé e a saudação sentado. Então, você vai repetir. Vamos lá, então. Em duplas, realize um movimento de saudação e cumprimento de início e final de treino com seu oponente. Vocês podem escolher a saudação em pé ou sentado. Fique atento à postura, né? Fique atento à sua postura, a postura do seu oponente. Lembre que você vai estar auxiliando essa pessoa também, aí que vai estar praticando junto com você. Talvez ela não tenha tido nenhuma vivência de lutas. Aí você dá as dicas aí para ela. As posições dos pés, braços, mãos, tronco e cabeça na realização do movimento. Então, vou dar um tempinho aí, tá? Para você praticar. Então, pega alguém aí da sua família, pratique conforme. Eu vou voltar aqui, ó. Conforme as imagens. Então, faça aí pelo menos umas 2 vezes essa posição junto com quem estiver aí com você, como se vocês fossem começar uma luta, né? O Ritsure. Experimente. Lembre da postura, como que ela deve ser. A inclinação do tronco, posicionamento das pernas, das mãos. Depois que vocês experimentarem esta posição, esta saudação, experimentem a saudação sentados. Usarei. Lembrando que vocês vão estar numa posição ereta, vai descendo devagar até ficar na posição sentado. E depois de vocês se posicionarem aqui da forma correta, os pés, as mãos, aí que vocês vão inclinar o tronco para frente. Também façam pelo menos 2 vezes. Ok? E aí? Depois, você vai pensar sobre tudo que nós vimos, falamos na aula de hoje, vai escrever aí no seu caderno o que eu aprendi na aula de hoje, tá bom? Recomendações, converse com pessoas da sua família e amigos, ligue para algum colega, pode ser que algum coleguinha queira falar com você, esteja precisando conversar com alguém, tá bom? Então, ligue, converse sobre assuntos que vocês gostem, assuntos da aula de educação física ou de qualquer outra aula
Nós temos 8 componentes curriculares aí, então acredito que você vai ter bastante assunto para conversar. Observe as sensações do seu corpo ao fazer exercícios físicos e nas demais atividades do seu dia a dia. Lembre que é muito bom tomar sol, né? Ele ajuda a sintetizar a vitamina D no nosso organismo, então tome muito sol, muita água também, ó. Lembre de tomar bastante água. Observe os seus sentimentos, como que você anda ultimamente? Anda chateado, preocupado, ou anda assim feliz, super bem, porque você está mandando bem nas atividades da escola, está conversando direto aí com seus familiares, com seus amigos, sempre se reunindo, falando de boas coisas. É muito importante. Eu tinha uma professora, ou melhor, eu tenho uma professora, que ela fala que a gente precisa tomar banho de floresta. E o que é isso? Ela diz que a gente precisa ficar em contato com a natureza, simplesmente. Então, às vezes, fique descalço, ande pela grama ou pela terra mesmo, areia, fique em contato com a natureza, suba em árvores, por que não, né? Bem gostoso essa experiência de subir em árvores. Esteja em contato, então, com a natureza. Se você tiver animaizinhos de estimação, brinque com eles, cuide deles, que eles fazem muito bem. E lembrando que você deve sempre conversar, tirar dúvidas com o seu professor ou professora de educação física, né? Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu ou sua professora de educação física da sua escola. É muito importante. Os materiais utilizados nesta aula são do currículo paulista e a base nacional curricular comum. O caderno do aluno que você tem aí tem todas as atividades que a professora disponibilizou na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, lembre de anotar e conversar com seu professor ou professora de educação física. Você também pode enviar sugestões, ideias que você possa ter para realizar as atividades propostas que estão aí no caderno, ok? Então, eu fico por aqui e eu espero você na próxima aula. Até a próxima!